Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Hoje eu quero falar sobre um tema extremamente polêmico, porém necessário. Fazia tempo que eu não fazia vídeos de reflexão, né? Tava mais nos vídeos de dica, voz, roupa, enfim. Vou trazer um vídeo de reflexão aqui pra gente. Eu quero falar sobre facções. Sim, eu vou chamar dessa forma. Mas as divisões. Vamos falar sobre as facções que existem no meio cross. E aqui eu vou fazer algo direcionado mesmo para o meio crossdresser. Eu não vou fazer isso direcionado para o meio trans, porque o meio trans é um meio que eu tô começando a descobrir agora, tô começando a interagir com algumas pessoas agora. De fato, com pessoas que já transicionaram, já vivem, já se assumem assim. Eu interagi por muito mais tempo, por muitos anos, né? Sei lá, 8 anos aí, com o público cross, com o meio cross. E eu quero trazer isso de uma maneira a trazer sim uma reflexão, trazer sim uma crítica, mas fazer tudo de uma maneira um pouco tanto quanto construtiva, tá? Eu sei que é difícil a gente falar de crítica construtiva, mas eu queria trazer esse tópico, eu acho ele importante. E eu quero saber depois quantas de vocês já passaram, já vivenciaram ou passam por isso que eu vou descrever aqui agora, tá? Bom, vamos lá. Quando você é cross, em algum momento você começa a conhecer outras pessoas que também são cross. Quem não passou por isso ainda, vai passar. Você vai começar a entrar em grupos, vai começar a conhecer mídias sociais onde as pessoas interagem, então você conhece outras cross no Instagram, no Facebook, enfim, TikTok, tem de tudo, né? Twitter, você vai ter grupos de WhatsApp, enfim. E você vai começar a perceber que, como tudo na vida, existem grupos que se dividem nesse meio, né? E eu, quando comecei sei lá, 8 anos atrás, e comecei a me expor, eu era tipo carne nova no pedaço. Então, várias pessoas desses grupos que possuem as suas lideranças, elas começaram meio que uma disputa para ter a minha atenção. E na época, eu lembro que foi uma coisa muito estranha. Foi como ver um filme chamado Meninas Malvadas, ou Mean Girls. Eu não sei se vocês... Mean Girls. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme. Se não assistiram, recomendo. É um filme super fofo, super legal. Mas é com uma moça que ela sai da África, onde ela tinha um estudo que ela estudava sempre a vida inteira em casa. Os pais dela se mudam para os Estados Unidos e ela tem que passar a fazer parte de um colégio americano, da vida americana. E ali dentro, assim que ela chega, ela é o estranho ninho e ela começa com o tempo a perceber que existem várias tribos, várias facções. As nerds, as escoladas, as populares, as esquisitas, as estudiosas, as atletas e por aí vai, entendeu? Os grupos das meninas e os grupos dos meninos. Pra mim, chegar nesse meio cross há um tempo atrás, levou um tempo pra eu perceber isso, foi quase como que encarar uma coisa nesse sentido. Existem os grupos, existem as referências de cada grupo. Sei lá, existe a cross que faz as produções, existe a cross que leva as pessoas pra sair, existe a cross que é a maior influência na internet, existe a cross que é a mais fetista, existe a cross que é a menos fetista, existe a cross que A, B ou C, aquela que sai, aquela que faz, aquela que isso, aquela que aquilo. E aí existe uma questão muito complexa que eu percebo que surge no meio cross, que assim, eu vou falar por mim, tá? Toda vez que eu estiver falando as coisas aqui, eu tô falando sobre a minha visão, sobre a minha ótica, de uma maneira muito respeitosa, tá? Mas eu acho que no geral toda cross, ela tem algum problema mal resolvido. Isso me inclui, tá? Me inclui muito. Mesmo agora eu estando começando uma transição, foram anos e anos de terapia, de entendimento, de busca de erros e acertos, de dores, de desejos, de, sei lá, de frustrações, de uma série de coisas para conseguir chegar aqui onde eu tô hoje. E mesmo assim, talvez eu ainda tenha questões que eu precise resolver. E talvez todo mundo seja assim um pouco na vida. Mas existe uma questão do crossdressing que é uma coisa que a gente reprime muito para viver muitas vezes, né? Existem coisas, padrões comuns entre as cross que
não poder se identificar, não poder ser revelada, viver sei lá, nas sombras. Então, algumas cross gostam mais lá de uma questão mais fetichista, outras não. Umas gostam de sapato, outras gostam de maquiagem, outras gostam de peruca. Aí tem a que coleciona muita peruca, tem a que coleciona muito sapato, tem a que é mais cara de pau e foda-se, vai em qualquer lugar de qualquer jeito e ninguém me fala nada. Tem aquela que vai nas questões héteros, tem aquela que vai nas questões LGBT, tem aquela que trabalha montada, tem aquela que ninguém sabe que ela existe montada. Enfim, tem uma infinidade de questões de pessoas que vão pelo seu caminho, vivenciando as suas questões que não puderam ou não podem muitas vezes viver como gostariam, e elas acabam desenvolvendo o seu jeito de viver aquilo. E você vai encontrar grupos de pessoas querendo te dizer o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, o que define uma cross, o que define uma trans, o que define uma cross mulher, o que define uma cross masculina, o que é uma cross de verdade. Quantas vezes eu ouvi esse termo? Eu sou cross de verdade, ou eu sou trans de verdade, ou como algumas pessoas já comentaram aqui nos meus vídeos, você não deveria colocar cross e trans na mesma pauta, porque cross são homens de peruca. Oi? Sabe? Então, assim, o que eu queria dizer é: sim, existem muitos grupos e existe uma necessidade muito grande, eu me incluo nisso, que quando a gente começa a entrar nesse universo, identificar que outras pessoas podem fazer aquilo que a gente sempre achou que era impossível de fazer, e que a gente começa a se identificar com esses grupos, com essas pessoas, a gente começa de alguma forma a criar uma disputa. Sim, uma disputa. Uma disputa porque eu também quero ser igual àquela pessoa, e talvez eu queira ser melhor que aquela pessoa, que outras pessoas. E aí começam algumas rivalidades de quem é a mais bonita, de quem é a mais feminina, de quem é a que sai mais, de quem é a que participou de mais concursos, de quem participou de menos concursos, quem ganhou o concurso, quem não ganhou o concurso, enfim, quem se aceita mais, quem se aceita menos. E aí começa um grande problema do ser humano, que é, sei lá, querer dividir as coisas, querer segmentar, querer separar, querer provar quem é melhor que quem. E a minha opinião sobre tudo isso, tá, gente? Onde eu quero chegar? Tudo isso é uma grande bobagem. Tudo isso é uma coisa que, se você parar pra refletir, não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? Então, assim, todo movimento cross hoje no Brasil, ele é importante. Quer você goste daquela pessoa ou não, quer você goste daquele grupo ou não, quer você goste daquela iniciativa ou não, ele é importante. E por quê? Porque qualquer movimento hoje, ele traz luz, ele traz informação, ele quebra um tabu que levou todas nós a estarmos nas sombras, a não poder fazer, a não poder viver, a não poder fazer nada disso como se fosse um crime, seja por uma questão religiosa, seja por uma questão de família. Então, assim, não vale a pena a gente ficar nesses grupos com essas disputas, essas questões não resolvidas que muitas vezes nós temos e nós tentamos levar para os outros. Não vale a pena, sabe? Quando eu tive algumas poucas experiências de algumas iniciativas, eu sei que isso é normal, mas você vê tanta gente que deixa de ajudar, ou que deixa de colaborar, ou que deixa de fazer parte por bobeira, né? E eu tenho buscado sempre policiar a mim mesmo nisso e tentar ajudar essa pauta, ajudar esse meio. É comum, já me falaram, que quando a pessoa transiciona, ela abandona o meio cross, e muitas não querem nem falar mais com os cross, as trans querem mudar de vida. E, eu entendo por que essas pessoas fazem isso. Eu entendo de verdade, porque a transição é um processo muito complicado que nem todo mundo está disposto a passar. Por quê? É muito sacrifício, é muito doloroso. E aí você cruza essa linha e passa a viver desafios que essas outras pessoas não estão vivendo mais. Então, assim,
Você olha para isso e vê toda essa disputa, e vê todas essas perguntas sem respostas e essas pessoas querendo dizer o que você tem ou não tem que fazer, sabe? E, enfim, eu não estou criticando nenhuma das lideranças. Eu acho que todas as pessoas que exercem seus papéis de liderança, sejam nos fóruns, seja nos grupos de passeio, seja nos estudos de produção, sejam quem for, e eu poderia citar vários aqui, mas nesse vídeo eu não vou citar ninguém, tá? Todas as pessoas têm a sua importância, têm a sua luta, a sua experiência e estão trabalhando para dividir algo. Então, assim, suporte, ajude, valorize, ou pelo menos não atrapalhe. Porque, assim, é importante. A gente precisa de mais lugares assim. Sabe, em São Paulo, talvez você tenha hoje 2 ou 3 lugares para que cross possam viver como cross. Na maior cidade, né, do Brasil, talvez da América do Sul, com certeza da América do Sul, a maior cidade que tem, uma das maiores cidades do mundo, deve estar entre as 5 maiores cidades do mundo, com certeza, São Paulo, a gente tem 3 lugares, 3. E se as pessoas não valorizam, se as pessoas ficam nessa questão que muitas vezes é psicológica, de querer aparecer mais, de querer se provar mais. O aparecer que eu falo, muitas vezes não é aparecer em foto, em vídeo, não é isso não. É querer ter mais voz, porque, sei lá, outro grupo, outra pessoa. Tudo bem, tenha o seu espaço, se apresente, seja você, mas respeite a outra pessoa, permita com que outras iniciativas surjam, apoie, sabe? E claro que ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas a gente poderia trabalhar para que essas facções que surgiram aí, elas pudessem ter um pouco mais de amor, paixão, compreensão. E eu sei que é difícil, eu sei que o famoso discurso pela paz, não é isso. O que eu quero dizer é, policia você mesmo, policia você. Pense que quem que você pode ajudar hoje, quem que você pode recomendar hoje, como que você pode contribuir de alguma forma pro meio cross. E cuidado, porque nós temos questões muito mal resolvidas entre nós. Eu costumo dizer, e recentemente eu passei por uma situação que eu também não vou colocar nomes aqui, mas eu costumo dizer que quando a gente aponta um dedo para alguém, a gente aponta pelo menos 3 para nós mesmos, tá? Então, quem acusa de algo é porque muitas vezes faz, né? Então, vamos tomar cuidado. E sim, existe esse fator nosso da feminilidade toda que foi reprimida por tanto tempo. Quando a gente consegue ganhar um espaço, a gente quer cada vez mais desse espaço. Tudo bem, mas respeite o espaço do outro, tá? E esse meio é muito pequeno, as pessoas são muito conectadas, então rola fofoca o tempo inteiro de tudo pra todo mundo, o tempo todo. E aí entra uma outra coisa que eu sempre falo, que é assim, claro que você deve olhar o que a pessoa, com o discurso da pessoa, que ela fala ou ela deixa de falar, se você tem ou não uma sinergia com aquilo. Claro que o discurso ele importa, mas mais do que o discurso, olhe as atitudes das pessoas. Porque o mundo ele é cheio de pessoas em todas as esferas, e muito forte aqui na nossa cultura, que dizem A e fazem B, que dizem C e fazem D, que falam uma coisa, apresentam uma coisa, mas nas costas fazem outra. Ou cheio de pessoas que querem se vangloriar dos feitos delas, né? Então, se eu ajudo alguém, eu tenho que contar para todo mundo que eu ajudei esse alguém. Não seja assim, sabe? De novo, um vídeo reflexivo, né? Eu não queria trazer uma conotação pesada nesse vídeo. Eu queria trazer uma reflexão. E eu queria trazer para a comunidade cross essa visão de que é uma bobagem toda essa disputa, porque quase já não tem espaço, quase já não tem lugar, quase a gente já não sai à luz, quase é uma questão que estamos todas às sombras. E ok, hoje sou eu, a Paula, aqui falando, depois de muito tempo vivendo como cross,
começando uma transição, vendo uma questão com a minha família, né, com a Beca, com a minha esposa. E eu falo com propriedade de que tem pessoas que me julgam. Por que eu fiz A, por que eu fiz B, por que eu sou assim. E ok, eu entendo que a gente é julgado e tal, mas enfim, não seja essa pessoa. Pensa assim, seja quem for, seja a Paula ou a fulana, ciclana, beltrana, se ela está fazendo algo pelo meio cross, se ela ajuda pessoas, se ela contribui, se ela tem essa batalha dela, vamos respeitar o espaço dela, assim como esperar que essas pessoas respeitem o nosso espaço. Respeito é tudo, tá? Eu acho importante trazer essa mensagem, porque nem todos são flores, mas existem sim flores, existe sim muita coisa legal acontecendo. É isso que eu falo, vamos regar essas flores. Como eu já falei, né? Nós vivemos na sombra. Nós, crossdressers, tendo não transicionado, tá? Mas nós que vivemos o crossdresser, vivemos nas sombras. Mas são tantas luzinhas que tem, que se todas essas luzes acenderem, não vai existir mais sombra. Entende? É muita gente. É muita gente. Então pensem um pouco nisso. Busquem valorizar um pouco isso, porque quando eu digo você não está sozinha, é de fato, você não está sozinha. E é por isso que a gente precisa se unir, tá bom? Vídeo mais reflexivo, mais pesado, mas eu queria fazer esse vídeo, eu queria trazer essa mensagem. Depois me falem o que vocês pensam aqui nos comentários. E conforme for, eu posso ou não fazer um vídeo 2. Olha, não quero polêmicas, tá? Não trouxe nomes. Não importam os nomes. Esse recado é um recado de reflexão meu, interno. Que eu espero que você, que está assistindo, que é cross e que entende isso que eu tô falando, reflita pra você, tá? Mas comenta aqui se você tem essa percepção, como é que você vê o meio, se você já interagiu se é uma coisa nova, se não é uma coisa nova. Se você precisar de ajuda com algo, me deixa saber, tá bom? Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. O vídeo já tá longo. Então, um super beijo pra você e até o próximo vídeo.